Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nessa semana a lição de número 14. É a última lição do ano de 2017, a última lição do quarto trimestre. E nós agradecemos a Deus por chegarmos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos deu vitória. Quero agradecer também a você que nos tem acompanhado durante todo este ano, estudando conosco a palavra de Deus, aprendendo conosco mais de Deus. Que Deus também possa abençoar ricamente a sua vida, abençoar poderosamente a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, o seu ensino, a sua pregação, a sua vontade de aprender a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Eu quero te agradecer também pelas críticas, pelas ideias, enfim, pelas orações. Você também tem nos abençoado. E eu agradeço você também, continuo orando pela sua vida, orando pela sua família, para que tudo vá bem e assim nós juntos, orando um pelos outros, possamos crescer na graça, orando a Deus, conhecendo melhor a Deus, se aproximando mais de Deus e no conhecimento, aprendendo mais de Deus. E que Deus possa nos abençoar poderosamente. Vamos estudar vivendo com a mente de Cristo. É o que nós devemos fazer, viver com a mente de Cristo. Se neste ano a nossa mente foi impregnada com a palavra de Deus, se neste ano nós buscamos colocar mais da palavra de Deus na nossa mente, guardar mais a nossa mente com a sua palavra, com o seu ensino, que no ano de 2018 continuamos ainda mais, nos aproximando mais de Deus, crescendo nesta graça e crescendo também no conhecimento. Que a nossa mente seja uma mente santa, que a nossa mente seja uma mente abençoada, uma mente purificada pela palavra de Deus, que a nossa mente esteja guardada, esteja protegida com o capacete da salvação, que nós possamos colocar na nossa mente coisas boas, que nós possamos colocar na nossa mente as coisas de Deus, que nós possamos a cada dia nos aproximar de Deus e colocar dentro da nossa mente hábitos que vão nos ajudar a nos aproximar de Deus. E nós nos aproximamos de Deus quando nós nos aproximamos das pessoas para falar dele, para anunciar ele, para dar testemunho dele. E aí nós nos aproximamos dele. Quando nós abençoamos as pessoas, Deus nos abençoa. Quando nós nos aproximamos dos nossos semelhantes para ajudar a eles, Deus nos abençoa, Deus nos dá vitória. É por isso que nós devemos amar o próximo. É por isso que nós devemos amar o nosso semelhante. É uma demonstração que nós amamos a Deus, porque Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. E se nós também a amarmos, estamos demonstrando o amor de Deus na nossa vida. Que a nossa mente, então, seja cheia de Cristo, seja cheia de Deus, seja cheia da palavra de Deus. E para isso, para que a nossa mente seja cheia do conhecimento de Deus, para que a nossa mente seja cheia das coisas boas, das coisas que agradam a Deus, nós precisamos criar hábitos na nossa vida. Precisamos criar o hábito da oração, orar a cada dia mais, nos aproximarmos e nos comunicarmos mais com o nosso Pai Celestial. Precisamos criar o hábito da leitura bíblica todos os dias. Precisamos criar o hábito da meditação, da reflexão, da pesquisa,
da leitura sistemática, do estudo sistemático da palavra de Deus. E assim nós passamos a conhecer melhor a Deus, a nos aproximarmos mais dele, e a nossa mente então vai ser a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, porque precisamos anunciar Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, porque precisamos ensinar de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, porque precisamos valorizar as coisas eternas. E para valorizar as coisas eternas, a nossa mente precisa ser cheia das coisas de Deus. Precisa ser cheia das coisas que bendiz o reino de Deus. Precisa ser cheia das coisas eternas e não das coisas deste mundo, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais distanciamos esse mundo terreno. Quanto mais nós procuramos conhecer a Deus, mais nós desprezamos este mundo terreno e amamos mais as mansões celestiais. Amamos mais a nossa cidade celestial, porque a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade está no céu. Filipenses 3:20, Paulo disse: a nossa cidade está no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá é a nossa cidade. Aqui na terra nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Aqui na terra a nossa vida ela é curta. Aqui na terra a nossa vida é até 70 anos, 60, 70, e os que passam disso é canseiro e enfado apenas. A nossa vida eterna, ela está no céu, é a nossa vida com abundância, é a nossa vida de alegria, será a nossa vida de paz, será a nossa vida junto de Deus, será a nossa vida junto de Cristo, para todo sempre, vivendo a vida eterna com o Senhor. Então, vamos ter a mente de Cristo, conhecendo dele e nos aproximando dele, nos aproximando do próximo, das pessoas. Vamos ajudar as pessoas, vamos ter com as pessoas. Às vezes, quando falamos em ajudar as pessoas, e ajudar as pessoas também é ter a mente de Cristo, e quando nós falamos em ajudar as pessoas pensam que ajudar apenas financeiramente. Não é só financeiramente que você pode ajudar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas apertando a sua mão, dando um sorriso para ela, abraçando as pessoas, um abraço fraterno, um abraço alegre, enfim, conversando com as pessoas, se comunicando com as pessoas, dando boas notícias para as pessoas, falando coisas alegres para as pessoas. Às vezes, muitas pessoas, nunca ninguém apertou a sua mão. Muitas pessoas, ninguém deu um abraço nela. Há muitas pessoas à espera de um aperto de mão, à espera de alguém que bata no seu ombro e diga: tenha um bom dia. Há muitas pessoas que estão aguardando que alguém lhe dê um abraço fraterno e lhe deseje um dia ou um ano feliz. Há muitas pessoas que precisam dessa ajuda. Mas se você ver e tiver e puder ajudar financeiramente, também faça isso. Isso tudo faz parte de quem tem a mente de Cristo. Porque Cristo fez isso e deixou-nos o exemplo, dizendo que nós assim também deveríamos fazer. A leitura diária de segunda-feira, as bem-aventuranças trazem bom senso para a vida. E a leitura diária de segunda-feira está escrita no capítulo 5, versículos de 1 a 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Então Jesus ensinou nesse texto sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são as oito declarações de bênçãos pronunciadas por Jesus no início do Sermão da Montanha. Então, quando Jesus falou no Sermão da Montanha, que ele ensinou
no Sermão da Montanha, ele falou de 8 bênçãos, cada uma começando com bem-aventurados, ou felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles. Há um certo debate de quantas exatamente bem-aventuranças existem nesse texto. Alguns falam de 7, outros falam que tem 9, outros dizem que são 10 bem-aventuranças, mas o número parece ser 8. A primeira e a segunda parte das bem-aventuranças. A palavra grega traduzida por bem-aventurado significa bem-estar. Significa também prosperidade espiritual. E também lemos em algumas versões bíblicas alegria. Então se refere à alegria profunda da alma. Aqueles que experimentam a primeira parte de uma bem-aventurança, os pobres, os que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros, os pacíficos e também os perseguidos. Também eles experimentam também, todos esses que experimentam essas bem-aventuranças, eles experimentam a segunda parte da bem-aventurança. O reino dos céus, o conforto, também herdarão a terra, são saciados, têm a misericórdia de Deus nas suas vidas, têm a promessa que verão a Deus, são chamados filhos de Deus, também têm a promessa de que herdarão o reino dos céus. Então os bem-aventurados têm salvação e entram no reino de Deus. Os bem-aventurados têm salvação e entram no reino de Deus. Entrar aqui no reino de Deus é experimentar aqui na terra um pouco do céu. Então todos aqueles que têm a primeira e a segunda parte das bem-aventuranças, eles vivem um pouco do céu aqui na terra. Mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio às lutas e adversidades desta vida, vivem um pouco do céu aqui nesta terra. Características que dão um bom senso para a vida. As bem-aventuranças descrevem o discípulo ideal e sua recompensa, tanto no presente quanto no futuro. Então essas bem-aventuranças vai descrever o discípulo, vai mostrar quem é o discípulo, vai dar característica ao discípulo ideal. Por quê? Porque a recompensa dele está tanto no presente quanto no futuro, porque ele tem as bem-aventuranças do Senhor. A pessoa que Jesus descreve nesta passagem tem uma qualidade diferente em seu caráter. Tem uma qualidade diferente também no seu estilo de vida. Porque eles vivem, porque eles não estão fora do reino. Sim, eles estão dentro do reino. Por isso as suas qualidades são diferentes, o seu caráter é diferente, a sua fala é diferente, o seu modo de viver é diferente, o seu estilo de vida é diferente, tudo é diferente porque ele não vive fora, ele não está fora do reino de Deus, ou muito ao contrário, ele está dentro do reino de Deus. Como uma forma literária, a bem-aventurança também é encontrada no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos. E aí tem os Salmos, também em outros lugares do Novo Testamento. Tiago falou sobre isso, Apocalipse, e enfim, as bem-aventuranças. Na leitura diária de terça-feira,
Nós temos Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Sendo sal para temperar e luz para iluminar. Sal para temperar e luz para iluminar. Diz assim os versículos: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, disse Jesus, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus estava falando aqui de um fato real. Ele diz assim também: vós sois a luz do mundo. Primeiro ele nos chamou, disse que nós somos o sal da terra, mas não podemos ser insípido. Se nós formos um sal sem gosto, somos lançados fora e somos pisoteados pelos homens. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos aqueles que estão de fora, a todos aqueles que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, se você tem luz na vida, você deve iluminar, você deve mostrar essa luz deve refletir na sua vida. Você não deve negar essa luz, você não deve esconder essa luz, mas que esta luz apareça para abençoar as demais pessoas que estão ao seu redor. A utilidade do sal para a humanidade. Qual é a utilidade do sal para a humanidade? Jesus se utiliza de um elemento muito importante do cotidiano da vida para ensinar seus discípulos, falando do sal. Ele era um elemento caro, um elemento precioso do comércio, da compra e da troca. O sal também era usado em rituais culticos. O sal era um elemento muito importante era e é ainda, para a conservação dos alimentos. O sal era e ainda é fundamental para a preparação de uma boa alimentação. Logicamente, precisa ser usado na dose certa. Se você colocar pouco sal, a comida fica insossa. Se você colocar muito sal, a comida fica salgada. Mas se você colocar o sal na quantidade certa, a comida fica ótima. Então, a nossa vida também deve ser assim. Por isso é que Jesus falou: vós sois o sal da terra. Porque nós devemos temperar as pessoas. Nós não devemos ser aquelas pessoas que não têm gosto, que não traz nenhuma edificação para ninguém, que não ajuda ninguém. Também não devemos ser aquelas pessoas que acabam sendo empáticas às outras pessoas, enjoativas às outras pessoas. Não, devemos ser pessoas temperadas. E por isso, aí vem o preparo. Logicamente, precisa ser utilizado na dose certa, ele dá sabor aos alimentos. Então nós precisamos também, como cristãos, dar sabor naquilo que falamos, dar sabor como nós nos comportamos, dar sabor nas nossas atitudes, dar sabor em tudo da nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Jesus se utiliza do sal referindo-se ao seu papel importante de dar sabor aos alimentos. A lição da humildade. O sal, ele nos dá a lição da humildade. O sal é um elemento interessante quando usado
ele desaparece dos alimentos, não sendo mais possível enxergá-lo, mas sim somente se pode senti-lo através do sabor. Veja como é o sal. Ele é necessário, mas ninguém o vê. Ele não se aparece. Ele não é aquela pessoa que... O sal, como cristãos, e o cristão sendo como o sal, ele não é aquela pessoa que se aparece, mas é aquela pessoa que tem atitudes, é aquela pessoa que dá sabor, é aquela pessoa que você gosta de ouvi-lo, é aquela pessoa que você gosta que esteja ali ao seu lado. Por quê? Porque ele tem esse sal na vida dele. Então, portanto, o papel do sal é ativo na sua função de dar sabor. Com o sal acontece um processo de transformação, um processo de mudança. Claro, você coloca o sal e vai haver uma mudança, vai haver uma transformação naquilo que você colocou o sal. Se o sal não for usado, ele se torna insípido, sem sabor, ele perde a sua função. Ou seja, se você não usar o sal como se deve usar e deixá-lo, ele vai perder a sua qualidade, vai ser insípido. O sal precisa ser usado, você precisa ser usado, nós precisamos ser usados como instrumentos de Deus. Não podemos ficar parados, enferrujados, não podemos perder aquilo que Deus nos deu, a vocação, o dom, os talentos. Não podemos deixar parados. Então, por quê? Porque torna-se insípido. E aí, se for insípido, vai ser pisoteado pelos homens. Como o próprio texto afirma, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelas pessoas. A importância de ser a luz no mundo. Imagina um mundo sem luz. Um mundo sem luz, uma casa sem luz elétrica, ou sem qualquer tipo de luz dentro de uma casa. Então a luz é um elemento importante para o mundo, para a vivência diária, especialmente quando escurece. Nós precisamos da luz. Temos hoje em nossas casas e cidades luz elétrica. A luz aqui se refere, no texto, ela se refere a lamparinas e velas ou outras formas bem simples de iluminar. Enfim, precisamos de um tipo de luz para que dê claridade em uma escuridão, senão você não consegue fazer nada durante a noite, a não ser dormir. Então a luz só tem sentido se ela estiver aí para iluminar. Do contrário, para que servirá a luz? Uma cidade edificada sobre um monte está aí para ser vista. Como uma cidade vai ser vista à noite se não tiver luz? Como saberemos que ali tem uma cidade se lá não tem nenhum tipo de luz? Veja que as cidades bem iluminadas, principalmente agora nessas épocas de festas, eles iluminam as cidades, trazem mais brilho, mais luz para as cidades, né? Enfim, as cidades são mais vistas, as casas são mais vistas, também são bem iluminadas. Então é necessário luz. Uma cidade ficada sobre um monte está para ser vista. Uma lâmpada ou uma vela não é acesa para ser colocada debaixo da mesa. Ninguém coloca uma luz ou uma lamparina ou qualquer tipo de luz debaixo da mesa ou debaixo da cama ou escondida atrás do armário. Não. A luz
ela precisa ser colocada em um lugar para iluminar. Ela precisa ser usada também. Então a função dos discípulos é iluminar o mundo. E como nós iluminamos, como nós cristãos iluminamos o mundo, tendo luz da nossa vida. Qual é a luz da nossa vida? A luz da nossa vida é Cristo. Jesus disse: eu sou a luz deste mundo. Portanto, todo aquele que tem Jesus tem luz na sua vida e ele reflete luz para a humanidade. A função dos discípulos então é iluminar o mundo, mas também não atuam para que sejam vistos, admirados. Não. Os cristãos não fazem isso para serem apenas vistos ou para serem apenas iluminados. Não, mas com a intenção de mostrar Cristo, de revelar Cristo às pessoas, de dar boas notícias para as pessoas com as suas vidas iluminadas por Ele. A sua função é iluminar o mundo, o contexto, o lugar onde as pessoas se encontram. Esta é a função primária da luz. Você tem luz na vida? Então comece a iluminar todas as pessoas que estão ao seu redor, anunciando Jesus, dando testemunho de Jesus, dando bons exemplos de que você é um filho de Deus, um cristão verdadeiro. A luz, então, que vai aparecer na sua vida, não é a luz que vai ser admirada pelos homens, não, mas vai ser a luz de Cristo que vai aparecer e fazer com que as pessoas reconheçam também Jesus como Salvador da alma do homem. A igreja que aparece para ser útil é aquela que nós não vemos. Jesus nos adverte: se o sal se torna insosso, já não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora, porque ele é insosso. Assim também a luz precisa brilhar. Se a luz não brilhar, ela perde o sentido da sua existência. Concluindo isso, precisamos ser usados. Se você é sal, então se apresente diante de Deus para ser usado. Se você é luz também, se apresente diante de Deus para ser usado por Ele. Os discípulos, através da sua atuação, vão trazer claridade para que a verdade, para que a justiça, para que o amor, para que a solidariedade floresçam e se espalhe em nosso mundo. Para que se espalhe na sua família, entre os seus parentes, entre os seus colegas de trabalho, onde você estiver, por onde você andar. Se você é luz, se você tem sal na vida, com certeza a mensagem de Deus vai ser levada através do seu bom testemunho, através do seu exemplo como um cristão verdadeiro, como um filho de Deus. A função da igreja é viver as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são dadas para nós vivê-las. Nós precisamos viver essas bem-aventuranças, contribuindo desta forma para que a sociedade não se corrompa. Então, quanto mais você vai vivendo a palavra de Deus, quanto mais você vai colocando em prática na sua vida a palavra de Deus, e principalmente essas bem-aventuranças, você vai descorrompendo o mundo. Você vai tirando as guerras que há no coração das pessoas, que há na vida das pessoas. Você vai purificando as pessoas através da luz que você leva a Cristo. Ela não pode viver separada do mundo, escondida por
atrás de suas tradições, escondida atrás dos seus ritos, escondida atrás das placas das igrejas, escondida atrás do seu viver denominacional, do seu viver doutrinário, tradicional. Ser sal e ser luz não é uma tarefa muito fácil, mas sem dúvida ela é necessária. Ser luz e ser sal, sem dúvida, também é conflitivo. É um conflito que nós vivemos, mas precisamos viver assim. Entregar-se, dando sabor e deixando-se queimar, iluminando, irá mexer com estruturas petrificadas. Estruturas petrificadas. O homem endurecido de coração, o homem que está com o seu coração como se fosse um coração de pedra, que não deixa se quebrantar, vai acabar se quebrantando, porque a luz está na sua vida e vai queimar essa pedra. O sal que está na vida vai derreter esse coração e vai transformá-lo também em uma nova criatura. Também vai se tornar um filho de Deus. Então, a tarefa do cristão, do filho de Deus, que tem luz e que tem sal na vida, é dar sabor e iluminar. A leitura diária de quarta-feira está em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Nós vamos ler só o versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Sabedoria no relacionamento interpessoal. Nós precisamos de sabedoria nos nossos relacionamentos entre as pessoas. Vamos ver aqui alguns relacionamentos interpessoais bíblicos que estão na Bíblia. Por exemplo, o relacionamento de Abraão e Ló. Aqui é tio e sobrinho. Abraão relacionou-se corretamente com Ló. Quando este perdeu os pais, então Abraão tomou o Ló como seu sobrinho e criou ele como filho e levou-o consigo para Canaã. Abraão não ensinou Ló, e se ensinou ele não aprendeu, quanto à honra e respeito aos mais velhos. Veja aqui depois, quando Ló deveria honrar o seu tio, ele não honrou o tio, que era mais velho do que ele, que havia criado ele, que havia tratado ele como se fosse um filho, e tivesse dado a Abraão a primazia na escolha da terra. Mas ele não fez isso. Então veja aqui que nós temos um relacionamento fiel de Abraão com um relacionamento desonroso de Ló, o seu sobrinho. Também aqui nós vemos aqui que as filhas de Ló também não honraram seu pai por causa do incesto. Elas não deveriam fazer aquilo que fizeram. Elas acabaram desonrando seu pai e também pecando contra Deus. Pelo contrário, elas fizeram sua terrível escolha e não consultaram o pai. Então veja bem que esses tipos de relacionamento aqui são relacionamentos que não dão muito certos. Outro tipo de relacionamento, esse relacionamento aqui, é um relacionamento exemplar, é de Ruth e Noemi. Ruth relacionou-se corretamente com a sua sogra. Amou ela, serviu a ela,
tanto na sua pobreza e quanto na sua velhice, Ruth cuidou da sua sogra. Veja aqui que nós temos um bom relacionamento entre as pessoas, muito diferente do relacionamento entre Ló e suas filhas, e também diferente do relacionamento de Ló com Abraão. O relacionamento de Ruth e Noemi foi um relacionamento compartilhado. Tanto Ruth era amiga de Noemi, quanto Noemi era amiga de Ruth. Veja que Ruth, ela abandonou tudo para estar com a sua sogra, que agora estava sozinha. Ela não quis voltar com seus pais. E deixou também de adorar os deuses dela, mas passou a seguir Noemi, a servir também o Deus de Noemi. Então, Noemi soube procurar o melhor caminho para a sua nora, para vê-la feliz e tendo um futuro abençoado. Ambas foram amigas e venceram juntas as adversidades da vida. Então veja aqui um relacionamento exemplar, um relacionamento que os homens devem acatar para as suas vidas, né? Relacionamentos interpessoais ainda. Veja aí José e seus irmãos, que foi assim relacionamentos terríveis, né? José soube perdoar os seus irmãos. Imagina se José não tivesse perdoado os seus irmãos, mas José perdoou os seus irmãos pelo que eles fizeram a José quando ainda eram adolescentes, quando ainda eram jovens. E José, depois de mais idade, quando encontrou os seus irmãos, perdoou os seus irmãos. Então, sem necessidade, depois, mais tarde, esse perdão de José trouxe dúvida para os irmãos devido à morte do pai. Morrendo o pai, agora os seus irmãos achavam que José iria se vingar deles. Mas José não fez isso, porque José realmente havia perdoado os seus irmãos. Então aqui está mais um exemplo de como ter relacionamentos interpessoais saudáveis e agradáveis através do perdão. Judá, um dos irmãos de José, colocou-se na posição de fiador de Benjamim, né? Quando eles foram lá buscar comida e José não queria deixar que Benjamim fosse, Judá se apresentou para que ele ficasse no lugar de Benjamim, para que o seu pai não se entristecesse quando os demais lá chegassem e não o levasse Benjamim. Então aqui, veja aqui, um relacionamento aqui também muito bom, se apresentando para que o seu pai não viesse ficar triste. Então ele disse a José que assumiria o lugar do seu irmão mais novo como escravo, mas não poderia deixar seu pai sofrer com a perda de mais um filho. Aqui é a preocupação de um filho para com o pai. Então esse relacionamento de pai com o filho também deve ser saudável. E esse tipo de relacionamento que teve aqui Judá, nesse momento, nessa fase, também é exemplar. Davi e seu filho Absalão. Davi criou os filhos sem a devida correção. E se ele corrigiu, eles não aprenderam também. Que a básica demonstração de amor, ele aqui não de amor, trouxe o que? O ódio, que é aqui não corrigiu devido ao filho. Então Davi criou os filhos sem a devida correção, que é a básica demonstração de amor. Quando você corrige alguém, quando você quer o bem de alguém, quando você quer ver alguém feliz e essa pessoa que você ama e quer vê-la feliz, você procura corrigi-la e não aceitar os seus erros. Você procura corrigir essas pessoas, falar a verdade para as pessoas. O que a Bíblia diz?
Falai a verdade cada um com o seu companheiro. Mas às vezes as pessoas que recebem a verdade e que querem satisfazer a sua carne, a sua ideia, os seus pensamentos, eles acabam não aceitando este conselho, não aceitando a verdade a ser dita, mas é que aquela pessoa quer vê-lo feliz e por isso o aconselha. Então, a base da demonstração de amor é a devida correção. Davi não corrigiu devidamente o filho Amnon, e se corrigiu também não aprendeu, que abusou sexualmente da irmã dele, Tamar, e trouxe o ódio do outro filho, Absalão, que era irmão de Tamar também, por parte de mãe e de pai, desejou e procurou a morte do próprio pai, depois Absalão. Veja aqui que são relacionamentos aqui, esse relacionamento terrível, porque Absalão, além de matar Amnon depois perseguiu o próprio pai, querendo tomar o trono do pai, e acabou morrendo pendurado em um carvalho. Então Absalão fez isso, buscou vingança, matou Amnon, mais tarde perdeu a própria vida na batalha que ele mesmo levantou contra o pai, porque queria o trono do pai. Então, o relacionamento de Davi com os seus filhos foi um relacionamento cheio de problemas, cheio de dificuldades. Nós temos aqui outros relacionamentos errados, e também, só que esses relacionamentos aqui são errados e terminou um fim muito trágico. Por exemplo, o relacionamento de Sansão e Dalila. Sansão era para ser o campeão de Deus. Em algum momento ele foi para derrotar os filisteus no tempo dos juízes. Ele se envolveu com uma prostituta, com Dalila, e nesse envolvimento, nessa desobediência, nesse relacionamento errado, o que aconteceu? Ele acabou perdendo também a vida. Herodes e Herodias, também um relacionamento de traição. Nós vemos aqui uma traição. Herodes mandou matar João Batista no cárcere por um capricho de Herodias, que era a mulher de seu irmão. João Batista condenou eles porque eles estavam tendo um relacionamento sexual ilícito. Ou seja, Herodias estava traindo o irmão estava traindo o seu esposo, que era o irmão de Herodes, chamado Filipe. Veja que esse relacionamento aqui é um relacionamento que houve mortes, houve traições, houve aqui, ela se aproveitou de um momento em que Herodes presenteou a sua filha que dançava e se aproveitou para pedir a morte de João Batista, que estava falando a verdade para eles, revelando a verdade de que havia uma traição aqui. Trouxe sobre si então esse relacionamento trouxe sobre si condenação e também trouxe culpa. Veja que são relacionamentos trágicos, sempre houve morte, tanto de Sansão, também lá o de Absalão, e aqui também a morte de João Batista, o profeta que revelou aqui essa traição. Então, os relacionamentos, para ser saudáveis, eles precisam ser compartilhados de um bem para com o outro. Veja aqui alguns conselhos que a Bíblia nos dá quanto à conduta dos relacionamentos interpessoais. De acordo com Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21, nós temos aqui uma lista para relacionamentos que são saudáveis. Por exemplo, amor verdadeiro. Precisa haver amor verdadeiro entre o relacionamento. Um amor não fingido. Não pode ser hipócrita,
fingir que ama e não ama, dar honra aos outros, não demorar em ajudar as pessoas ao nosso redor, ter vida de oração e alegria e também em alegria e perseverança, ser bondoso, ser hospitaleiro, abençoar os que nos perseguem, não amaldiçoar as pessoas, sempre abençoar as pessoas, principalmente os inimigos. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, também demonstrar esse sentimento de apreço às pessoas, chorando com elas, se alegrando também. Não retribuir a maldade, manter a paz com todos sempre que possível e retribuir sempre o mal com o bem. Ou seja, retribuir o mal com o bem. Se a pessoa te fez mal, você faça o bem para ela. Isso tudo são formas de você relacionar-se bem com as pessoas. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, é a leitura diária de quinta-feira, guardando o coração do ódio e do mal. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser prentear contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser que eles emprestes. O que Jesus estava dizendo aqui sobre o ódio? Porque aqui Jesus estava falando sobre o ódio, guardando o coração do ódio e do mal. Biblicamente falando, existem aspectos positivos e negativos sobre o ódio. É aceito você odiar as coisas que Deus odeia. De fato, é mais uma prova de relacionamento correto com Deus. Vós que amais ao Senhor, detestai o mal. É o que está lá em Salmos 97, o versículo de número 10. Na verdade, quanto mais próxima a nossa caminhada com o Senhor e quanto mais tivermos comunhão com Deus, mais conscientes nós seremos do pecado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais consciente você fica do pecado e mais coisas boas você faz, porque você tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Quanto mais entendo os atributos de Deus, eu mais amo a Deus. Mais nós seremos semelhantes a eles, mais odiamos as coisas que são contrárias à sua natureza. Jesus fala do ódio do sermão da montanha. Ele diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamentos. O Senhor ordena que não só devemos nos conciliar com o nosso irmão, antes de irmos diante dele, mas que devemos fazê-lo rapidamente. O ato de matar em si foi condenado, mas o ódio é um pecado do coração e qualquer pensamento ou ato odioso é um assassinato aos olhos de Deus. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você guarda o seu coração de ter esse sentimento de ódio, de amargura, de ressentimentos. Quanto mais você chega-se perto de Deus, quanto mais você se preocupa com as coisas de Deus, com as coisas eternas, quanto mais você estuda Deus, conhece a Deus, mais você protege a sua vida, protege o seu coração do ódio, do mal, da amargura e do ressentimento, porque você está chegando mais perto de Deus, e você chegando perto de Deus, você faz com que essas coisas más desapareçam da sua vida. Quem guarda ódio vive em trevas. Tão hedionda é a posição do ódio diante de Deus que disse que um homem que odeia está andando na escuridão, ao contrário da luz. Então, o homem que tem ódio no seu coração está andando sempre em trevas e não em luz.
A pior situação é de um homem que continua professando a religião, mas permanece em inimizade com o seu irmão. Professa uma religião, mas odeia seu irmão. Professa uma religião, vai para a igreja, cultua, ora, prega, ensina e faz tantas coisas para Deus, mas no seu coração há uma raiz de amargura, há ressentimentos. As Escrituras declaram que tal pessoa é mentirosa e que ela pode até enganar os homens, mas não está enganando a Deus. Engana a família, engana os amigos, engana os parentes, engana os irmãos da igreja, engana os seus líderes, mas a Deus essas pessoas não podem enganar. Quantos crentes vivem anos fingindo por hora que está tudo bem, apenas para se encontrarem amargurados, e diz que está tudo bem, e guardam esta amargura no seu coração. Deixa que o ódio vai consumindo, vai destruindo a sua vida a cada dia, vai nutrindo essa inimizade contra o seu irmão, e a vida vai se passando. Então, foi o que Jesus disse sobre a oferta. Se você for levar uma oferta no altar, quando nós vamos para a igreja, nós vamos para o altar de Deus. Nós vamos adorar a Deus, glorificar a Deus, nós vamos doar para Deus. Então, se você vai para a igreja, fazer tudo isso para Deus, e você lembra que o seu irmão, que você não tem uma amizade com o seu irmão, que ele tem alguma coisa contra você, antes disso, reconcilia-se com ele, para que Deus receba a sua adoração, para que Deus receba a sua oferta, a sua oferta de glorificação ao seu nome, de adoração ao seu nome, de serviço para o Senhor. O ódio destrói o homem, mas Jesus cura as feridas do ressentimento. O ódio é um veneno que destrói de dentro para fora e vai produzindo amargura que corrói os corações e corrói também a mente dos homens, porque ele nasce dentro e o homem vai demonstrando por fora que realmente ele tem ódio, que realmente ele é amargurado. É por isso que as Escrituras nos dizem para que não deixarmos que uma raiz de amargura cresça em nossos corações. Quando esta raiz for crescendo, não deixe crescer. Quando esse sentimento quiser nascer, não deixe nascer. Corte o mal pela raiz. Como você vai fazer isso? Indo até a pessoa. Ir conversar com ela. Se for caso, peça perdão para ela. Ou se não, busque uma comunicação. Busque estar próximo. Busque ajudá-lo. E se for possível, peça perdão, para que essa raiz de amargura não cresça e venha destruir a sua vida espiritual e você perca a salvação. O ódio também destrói o testemunho pessoal de um cristão, porque o remove da comunhão com o Senhor e com os outros crentes. Vamos ter o cuidado de fazer o que o Senhor aconselhou, e não ter um espírito rancoroso sobre as coisas pequenas ou grandes. Sendo assim, o Senhor será fiel para perdoar, assim como Ele prometeu. Porque o rancor, ou o ódio, ou a amargura, ou o ressentimento, além de destruir espiritualmente a vida das pessoas, além de tirar a salvação das pessoas, também atrai doenças como até o câncer e pode matar fisicamente e espiritualmente uma pessoa. Então cuidado com o rancor, cuidado com a amargura, cuidado com os ressentimentos, não deixe nascer, não deixe crescer, corte, perdoando, enfim,
evitando que você perca a sua salvação e também a sua vida física, viu? Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4 é a leitura diária de sexta-feira, fazendo bem com a motivação correta. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto a teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, fazendo o bem com a motivação correta. O benigno não tem espaço em seu coração para o mal. A pessoa boa não deixa que o mal entre na sua vida. Assim como a malignidade é uma característica de quem pratica o mal, a benignidade é uma característica de quem pratica o bem. O benigno não pensa em fazer o mal às outras pessoas e muito menos praticar afronta, é o que diz Salmo 103, o versículo 8. Quando começamos a desenvolver a benignidade, passamos a olhar os que estão à nossa volta de maneira diferente. Quando você valoriza aquilo que é bom, quando você valoriza a benignidade, você começa então a valorizar as pessoas que estão à sua volta. Começamos a aumentar em nós o que chamamos de capacidade de pensar sempre no que é melhor para o próximo. Porque Deus assim pensa. E você deve pensar assim também. Eu também devo pensar assim. Isso quer dizer que aquele que é benigno não magoa as pessoas. Quem é benigno, ele não provoca dor nas pessoas. Ele não procura prejudicar as pessoas. Ele procura ser útil para as pessoas. Ele não quer dar prejuízo a ninguém porque ele é benigno, porque ele é bom. Ele não convive com o sofrimento alheio de ninguém. Muito ao contrário. Ele, se puder ajudar, ele ajuda. E sem poder também ele ajuda. Porque a sua atitude é diferente, ele visa o bem do próximo. O benigno age, ele não espera que o pior aconteça. Não, ele age antes para que o pior não aconteça. Ao relatar a parábola do bom samaritano, Jesus mostrou aquele que os questionava sobre o amor. Jesus, ele então relatou que nem sempre aquele que deve fazer o bem, ele faz. E aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem, Tiago 4,17, diz que está cometendo pecado. Agindo de forma benigna, em Atos 16, 24 e 34, observamos uma expressão da benignidade quando Paulo apresenta ao carcereiro uma oportunidade de salvação. Paulo foi bom ao carcereiro porque disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não precisa ficar desesperado. Nós estamos aqui, o terremoto aconteceu, as cadeias se abriram, tudo está escuro, temos aqui alguma luz. Você não precisa se matar, crê em Jesus, você vai ser salvo. Então Paulo apresenta aqui, é uma ação de benignidade. Quando o homem queria se matar, Paulo lhe apresentou vida, e apresentou a ele, não foi uma vida passageira, mas uma vida eterna, com Cristo. Toda vez que nos prestamos, que nos colocamos, que nos deixamos usar para pregar o Evangelho, estamos agindo de forma benigna para com as pessoas. O Evangelho para o homem é uma oportunidade de mudança para uma vida melhor.
mudar para uma vida melhor. Toda vez que você faz isso, você leva ao homem uma ideia, você leva ao homem uma oportunidade para que ele mude de vida, para que ele saia da vida desse estado de condenação que ele está vivendo, desse estado de maldição que ele está vivendo, para viver uma vida eterna mesmo aqui na terra. Viver um pouco do céu aqui na terra. Viver uma vida de paz aqui na terra. Então o evangelho é isso. Para o homem uma oportunidade de mudança. Estar com Jesus proporciona ao indivíduo uma experiência diferente de tudo que ele já viveu, inclusive devolvendo em si os atributos de Deus que foram perdidos no ato do pecado. A fidelidade de Deus nos torna benigno. Em todo o tempo que o Senhor se relacionou com o povo de Israel, ele agiu com benignidade para com o povo de Israel, enquanto que o povo de Israel foram desobedientes a Deus, traíram a Deus com a sua desobediência, adorando deuses estranhos. Mesmo o povo desobedecendo não sofreu com o abandono por parte do Senhor. No Salmo 106 mostra o quanto dura a benignidade do Senhor, para sempre. Em nenhum momento o Senhor irá deixar de estender as suas mãos para os seus. Ele sempre quer abençoar, É o homem que não quer ser abençoado. É o homem que foge das bênçãos de Deus. Este fato se dá devido à sua fidelidade, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus quer abençoar, Ele é bênção, Ele é paz. Se temos em nós o fruto do Espírito, devemos imitar a Deus em tudo, expressando também a nossa benignidade. A leitura de sábado está em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 15, orando a Deus com sabedoria. E o texto de 9 a 15 diz que Jesus deixa aqui um modelo de oração ao atender a petição dos discípulos. Quando os discípulos perguntou assim para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então deixou um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. A oração é uma peça fundamental na vida de qualquer cristão. Todo cristão precisa orar todo dia. Todo cristão precisa ler a Bíblia todo dia. Orar é falar com Deus, também é a comunicação essencial para que exista intimidade com Deus. É quando você fala com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais você cria um vínculo de amizade com Deus. O Pai Nosso é uma das orações mais conhecidas da Bíblia e também mais conhecidas da humanidade. Mas quantas pessoas cumprem o Pai Nosso? Quantas pessoas meditam e fazem uma reflexão na lição que traz o Pai Nosso para a vida das pessoas? Ela foi ensinada aos discípulos por Jesus. Não significa que temos que orar e repetir o Pai Nosso todo dia. Não, nós podemos orar com as nossas palavras, falar das nossas necessidades, explicar o que estamos passando, falar dos nossos sentimentos, dos nossos problemas para o Senhor. Mas podemos orar com as nossas próprias palavras, porque a oração do Pai Nosso, ela é tão importante. Este é o melhor modelo de oração que podemos encontrar na palavra de Deus, pois encontramos elementos fundamentais do cristianismo. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. A oração do Pai Nosso, ela começa falando sobre santificado seja o teu nome. Isso é o quê? A adoração. Depois seja feita a tua vontade. O que é isso? Submissão a Deus. Depois diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É um pedido a Deus de provisão para a sua casa, para que não falte nada no seu lar. Também fala assim: perdoa as nossas dívidas.
é um pedido de perdão. Também diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que é isso? Liberação de perdão. Então Deus perdoa o homem, perdoa, mas você precisa perdoar o próximo. Se você não perdoar o seu irmão, como que Deus vai te perdoar? Se você não perdoa os outros, você acha que Deus vai te perdoar se você não tem perdão para liberar? Pedido. Depois a última diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é isso? Pedido de proteção. Pedindo a proteção de Deus, a guarda de Deus. Ah, eu sou guardado, os anjos me guardam. Ah, Ele te guarda. Claro que Ele guarda. Ele guarda se você liberar perdão. Ele te guarda se você perdoar. Ele te guarda se você for submisso a Deus. Ele te guarda se você adorar a Deus. Ele te guarda se você for obediente a Ele. Aí Ele te guarda. Agora, eu não libero perdão. Não perdoo ninguém. Não sou submisso a Deus. Não adoro a Deus. Não glorifico a Deus. Não leio a Bíblia. Não oro. Não faço nada e sou guardado pelos anjos. Tenha misericórdia de você mesmo. E que Deus abençoe a sua vida. E que você possa refletir e pensar mais, fazer um exame da sua vida. Paulo disse assim, examine-se o homem a si mesmo. Então examine sua vida. O que aconteceu em 2017 com você? Foi ruim? Você não foi obediente a Deus? Então mude. Há tempo de mudar. Ainda há tempo para você melhorar a sua vida diante de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você tem a oportunidade de buscar a Deus, de melhorar a Deus, de santificar a sua vida a Deus, faça isso, porque ainda há oportunidade. Deus abençoe a sua vida, boas festas, em nome de Jesus.